Ricos, chorai suas misérias. Pobres, paciência, a justiça virá. O contexto é o mesmo do início da carta de Tiago. Os judeus cristãos foram dispersos por várias regiões. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, apesar dos riscos. Portanto, Tiago escreveu de lá. Os irmãos saíram deixando tudo para trás e, empobrecidos, onde chegavam tinham que aceitar o trabalho disponível, em geral na lavoura, e o salário oferecido, mesmo que pouco, para garantir o sustento da família. Obviamente, dependiam dos ricos proprietários. E é justamente a esses ricos que Tiago passa a exortar. E depois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. E Tiago passa a profetizar sobre o que virá a esses ricos, dizendo: as vossas riquezas estão corrompidas, as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Mas qual é o problema daqueles ricos? É que o conceito de riqueza que aquela igreja pensava ter era totalmente diferente do conceito que Deus tem. Então, o primeiro ensino que temos aqui é: bendito seja o nome do Senhor, porque todos nós aqui somos ricos em Deus. Deus nos tem suprido com alimento, trabalho, saúde. Ninguém deve ser hipócrita e dizer que não luta por uma boa posição financeira, por uma estabilidade, por uma boa carreira. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema termos dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. Será que somos capazes de abrir mão do dinheiro por causa do que Deus nos propõe? Será que eu sou capaz de abrir mão do dinheiro por causa do que Deus faz ou permite? Lembremos de Jó, rico e justo, mas Deus permitiu que perdesse bens, filhos, saúde, até reconhecer que o Criador continua no controle de tudo e de todos. Quem está no controle da nossa vida, Deus ou o dinheiro? É importante reforçar, porque os mais jovens, em geral, estão lutando, batalhando por um posicionamento, por uma carreira. Outros irmãos já alcançaram uma estabilidade, graças a Deus. Está tudo bem, é bênção dos céus. E bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus dá com abundância. Então, o problema não está nas riquezas em si, mas no controle que ela exerce sobre nós. Pois se a Bíblia condena a idolatria, por outro lado, Jesus disse que o homem que ama a riqueza serve a um Deus que é Mamom, e este passa a ser o seu Senhor. E diz que não é possível servir a dois senhores. A quem escolheremos como nosso Senhor? O Deus único e soberano ou Mamom? Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude clama, e os clamores daqueles que ceifaram entram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Este é o motivo de Tiago estar tratando deste assunto com tanta severidade. Esses ricos, alimentando a sua ganância e avareza, ficavam cada vez mais ricos, fraudando os empregados. Enriquecimento ilícito, fraudulento e corrupto. E a corrupção era tanta que os juízes estavam mancomunados entre si para votarem a favor do rico em troca de suborno. E o pobre ficava sem receber o pagamento pelo seu trabalho. E quando clamavam por justiça, reclamava e se rebelava de forma mais enérgica, era condenado à morte. Ele não tinha recursos para resistir, pois contra ele estava o poder econômico aliado ao poder da autoridade. Ele, o pobre, era a corda mais fraca. Vivestes em prazer sobre a terra e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança, condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. O veredito profético sobre estes ricos era que diante de Deus eram miseráveis, condenados à ruína. O bem que vocês têm será corroído, e a saúde que vocês usufruem também será consumida. Ele olhou para os ricos e falou: chorai e pranteai, vós ricos. Agora, para os pobres, ele vai dizer: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Tiago começou mostrando para o rico que ele se considerava rico, mas era pobre e miserável diante de Deus, porque Deus observa as coisas de modo diferente. Quando Deus olha para os seus filhos, para nós, ele também olha diferente.
Porque para nós a aflição parece que não vai acabar nunca, mas para Deus, segundo o Apocalipse, o céu já aconteceu. Deus já nos vê na eternidade triunfando com Ele. Por isso diz, sede pacientes. Pacientes até quando? Até a vinda do Senhor, porque o Senhor virá como justo juiz e fará justiça na terra. Deus estabeleceu em suas leis, desde o princípio, desde Moisés, que haveria entre os seus povos ricos e pobres, senhores e servos, e que caberia aos ricos, por justiça, prover condições de dignidade, tanto aos levitas, como também aos pobres, aos servos, aos necessitados, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Aqui Tiago explica como deveriam ser pacientes. Como o lavrador, porque muitos desses pobres estavam trabalhando no plantio e colheita para seus senhores ricos. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporânea e serôdia. Eu posso posicionar a semente na hora certa, cuidar da terra, arar antes de fazer o plantio, posso podar a árvore para que ela não perca força e dê bons frutos, mas se não chover, não vai vingar. A questão é quando vai chover. Ninguém sabe ao certo, por isso é preciso esperar com paciência. E Tiago continua, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Todo o foco deste ensino desemboca nesta conclusão, a vinda do Senhor está próxima. Para os ricos, avarentos e injustos, a palavra é chorai e pranteai. Para os pobres, é a esperança de tomar posse da herança de glória, que é a verdadeira riqueza eterna prometida pelo justo juiz. O conselho de Tiago que precisamos aplicar na nossa vida é: se Deus nos abençoar com riquezas terrenas, devemos ser justos e generosos, abençoando empregados, necessitados, órfãos, viúvas e jamais explorar fraudulentamente a ninguém. Se estivermos na condição de servidores, sejamos gratos, fiéis mordomos, como servindo ao Senhor e não a homens. Nas nossas lutas, necessidades e conflitos, nas aflições e injustiças deste mundo, a recomendação é esperar com paciência no Senhor e fortalecer o coração no poder do seu Santo Espírito. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima.